Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus 3:4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguer a casa de nossa elevação e construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes
tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Muita paz a todos, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que estamos refletindo acerca dessa orientação que nos foi passada a respeito do tratamento e da cura, como deve ser realizada, em que o protetor nos afirma que a cura real, devemos disso conscientizar-nos, vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial, e não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. A gente analisou já a respeito da cura, já fizemos uma análise a respeito do que é a moral e a sua transformação. Na última reunião, analisamos o que é que significa esse comportamento existencial. E hoje vamos ver o que é que significa essa mudança de atitude. Porque tudo vem da mudança de atitude. A transformação moral nasce da mudança de atitude. O comportamento vai ser consequência a uma transformação moral que foi modificada pela atitude e que você vai estar colocando em prática. Então a gente precisa compreender muito bem o que é que significa essa palavra atitude. E eu volto para o começo da orientação em que ele diz, devemos disso conscientizar-nos. A pessoa tem que trazer para a sua consciência o que é uma atitude e o que é uma transformação, uma mudança de atitude. Se você não conscientizar essa mudança de atitude, nada vai acontecer para promover a cura diante do sofrimento que você está passando. Então é muito importante a gente analisar essa palavra atitude e você ter consciência disso. Porque, caso contrário, a gente vai ficar fazendo tratamentos superficiais, podendo ter até algum certo alívio, mas a cura você não vai estar realizando. De que adianta você ficar aqui promovendo alívio, se quando você desencarnar, o problema vai continuar lá do mesmo jeito? De nada vai adiantar isso, gente. A gente deve ir em busca de alívio, é um fato. Porque ninguém deve ficar sofrendo. Mas acima de ficar só tratando efeito, produzindo alívio, a gente tem que ir atrás e corrigir a causa. E a causa de tudo que você pode fazer para transformar o seu espírito melhor, você precisa mudar de atitude. Caso contrário, você vai ficar só no alívio, vai ficar só trabalhando nos efeitos desagradáveis que estão te incomodando. Vai ficar tomando analgésicos e paliativos e não vai ficar tratando no íntimo a doença como um todo. Então, eu trouxe para vocês a definição dessa palavra atitude. Atitude é uma disposição mental ou emocional de uma pessoa em relação a algo. É uma postura interna que pode influenciar as decisões e o comportamento de um indivíduo. É moldada por uma variedade de fatores,
como experiências passadas, crenças, valores e influência social. Então, vamos ao começo. Atitude é uma disposição mental ou emocional de uma pessoa em relação a algo. Você vai precisar mudar a sua disposição em relação à doença que você está enfrentando, para que você possa curar. Quando a gente diz mudança de disposição mental e emocional, é eu procurar reformular aquilo que eu estou sentindo em relação à dor e o sofrimento da patologia que eu estou sofrendo, que eu estou passando, que eu estou vivenciando. A maioria das vezes, quando as pessoas passam por doenças, o que elas sentem, primeiro, que aquilo ali incomoda, é que elas não querem sentir aquilo e que elas não são merecedoras daquilo. Seja elas doenças físicas ou doenças morais. Eu que o diga, que sou médico. E todos que chegam lá, muitas vezes ficam se perguntando, o que é que eu fiz para merecer isso? E a gente vai mostrando o que fez para merecer. Porque se você não mostrar para ele entender o que fez para merecer, como é que ele vai mudar a sua afetividade em relação à doença? Daí a importância de você mostrar para ele um novo prisma. E a melhor coisa que você faz para trabalhar essa mudança, essa atitude, essa disposição emocional, entende? É você trabalhar na pessoa a resignação. Ela entender que diante da dor e do sofrimento existe um motivo justo e um fim útil. Nem os espíritas gostam de entender desse jeito. Porque muitos espíritas, quando passam pela dor e sofrimento físico, não entendem que aquilo ali tem um motivo justo, nem um fim útil. Ficam querendo se libertar da doença, afastar ela deles, em vez de trabalhar interiormente o que eles precisam para se curar daquilo que está importunando eles. O importante diante da dor e do sofrimento, da doença física ou da doença moral que você esteja passando, é você encarar aquilo como um aprendizado que Deus está te dando. Quando você trabalha em você esse sentimento de aprendiz diante da vida, você trabalha aqueles 3 pilares da saúde espiritual. Sentimento de aprendiz, dever consciencial e reconhecer que a vida, tudo que você tem, é uma dádiva de Deus. Então as dores e sofrimentos físicos e morais é uma dádiva de Deus para o meu espírito crescer e se corrigir diante desse sofrimento. Você tem que levar a pessoa a entender que ela não está sofrendo por acaso. Ela não está sofrendo por causa de crueldade de Deus. Deus não cria sofrimento para ninguém. Deus cria só um caminho para cada criatura. O do bem e do amor. O que foge disso é criação nossa. Deus cria o caminho do bem e do amor. Nós co-criamos com as nossas decisões. E toda vez que você co-cria, fugindo do caminho do amor e do bem, você criou para você o sofrimento. E não adianta as pessoas dizer, mas eu não me lembro de ter feito isso, eu não acredito em vidas passadas. É um problema dela que não acredita. Estou cansado de passar isso também no meu consultório. E eles às vezes questionam porque sabem que eu sou espírita. Mas eu levo para um lado que não é do espiritismo. Eu mando ele ler experiências de vidas passadas, que é um dado científico. Eu mando ele ler experiências de quase morte, para ele ver que o espírito continua e continua convivendo com os outros. A terapia transpessoal, hoje em dia, que é de trabalho universal, mostra que todos nós que padecemos por dores graves, quando a gente faz essa terapia, você retorna a uma personalidade de uma vida anterior, onde você cometeu o equívoco e você, uma vez
trabalhando esse equívoco conscientemente, aquela energia que gerava o conflito existencial na personalidade de hoje, ele começa a desaparecer. É muito interessante isso, sabe? Porque quando você convida a pessoa a ler algo científico, ela sai das crenças e das fantasias que elas mesmas têm a respeito da religiosidade. Pega um livro qualquer de transpessoal, que tem aos montes e tem de graça na internet, e vai ler. Se ela quiser aprender. Se ela não quiser aprender, é a opção dela, não é sua. A sua é levar o bem e o caminho correto para ela. Porque a cura que vai ter que ser realizada vai ser ela com ela mesma, não vai ser você que vai curar. Nem Jesus. Quando os outros curavam através dele, ele dizia que tinha curado alguém. Ele dizia, a tua fé te curou. Vá e não tornes a pecar, para que algo de pior não te aconteça. E muitas vezes também falo essa mesma frase para os meus pacientes. Quando eles pedem e querem, do ponto de vista de religiosidade, que os Espíritos de Jesus venham curá-los. Não vai curar. Quem cura é a própria pessoa. Porque foi a própria pessoa que cometeu o deslize quando fugiu do caminho do amor e do bem que Deus fez para cada um de nós. Então, ela precisa entender que o que ela sente diante da doença, que lhe causa dor e sofrimento, é uma oportunidade dela se corrigir diante de Deus, diante da lei do Pai maior. Quando ela sentir isso, que ela precisa aproveitar aquela oportunidade para fazer o bem e o amor em cima da dor e do sofrimento, e se ela fizer isso, ela vai estar sendo curada. Se ela não fizer isso, não mudar essa atitude diante da dor, o problema continua. Você vai conseguir aliviar efeitos, mas não vai estar corrigindo a causa. E é como eu falo para vocês, de que adianta corrigir efeito se a causa continua? Isso é bem compreensível do ponto de vista de uma dor física. Mas é bom a gente passar isso também para o lado moral da coisa, sabe? Porque aqui é que a coisa fica interessante. E quando a gente fala do lado moral, a gente está falando de deveres. A gente está falando de condutas e de costumes. E hoje em dia o que mais existe são relacionamentos interpessoais conflituosos. Para que diante do conflito, você pratique o bem, pratique o amor. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer aquilo que o Divaldo assumiu várias vezes quando estava encarnado, que mais de 95% dos relacionamentos conjugais são expiatórios. E diante da expiação, que é uma causa dolorosa, moral, no convívio conjugal, você tem que fazer o bem e o amor. Se você não fizer, você não está se corrigindo diante do conflito que você está vivendo. A mesma coisa é o conflito que existe entre pais e filhos. Se você tem conflito com seu pai, com sua mãe, e você não pratica o bem e o amor, você não vai estar se corrigindo. A mesma coisa é no seu relacionamento com as outras pessoas, de uma maneira social, que você precisa trabalhar esse sentimento de fraternidade, que a gente precisa trabalhar o bem e o amor. Se você não estiver trabalhando o bem e o amor, você não vai estar se corrigindo diante da dor e do sofrimento. E isso vale para tudo. Então, no relacionamento entre nós, que estamos aqui, por exemplo, é uma experiência social, é uma experiência fraternal. Se não tiver essa disposição emocional de fazer o bem e o amor diante das tarefas que cada um tem aqui, nós não estamos aproveitando a doutrina espírita em nossas vidas íntimas. Podemos até conviver, mas não estamos sabendo viver
a doutrina no nosso relacionamento amigável aqui dentro. Isso vale para tudo. Por quê? Porque é muito fácil você ver qual é a atitude da criatura. Você vê pelo comportamento que ela está tendo. A atitude vai gerar uma mudança na tua conduta e a tua conduta vai gerar uma alteração no teu comportamento. Então, o comportamento da criatura mostra a conduta e a atitude íntima que ela tem diante daquilo, de como ela está se comportando. Então, em tudo que a gente tem que fazer para ajudar aos outros e ajudar a nós mesmos, é você procurar mudar sua atitude, mudar a sua disposição emocional diante daquilo que você está vivendo, com seus amigos, como nós, com seus familiares, com seus cônjuges e com você mesmo, nos seus problemas íntimos, de você com seu corpo e você na sua existência, com a personalidade que você tem aqui na Terra. Então, essa palavra atitude, entenda, é uma disposição, é algo íntimo de você querer mudar a maneira como você sente e como você entende o mundo. Então, disposição mental, como eu entendo, é cognição. Disposição emocional, é como eu sinto, é afetividade. Então, para você melhorar sua disposição mental, sua cognição em relação a alguma coisa, você vai ter que estudar aquela coisa. Porque sem estudar a coisa, como é que você vai mudar a sua disposição e sua cognição a respeito de algo que você não está entendendo? Então, se há uma doença física, você tem que entender o que é que aquela doença causa e o que é que você tem que fazer do ponto de vista cognitivo para que você mude e realize aquilo que é presente e factível de você melhorar. Por exemplo, se você tem uma diabetes, você vai ter que entender, do ponto de vista cognitivo, que você não vai poder comer açúcar e acabou. E enquanto você não mudar essa disposição mental, que você precisa fazer a dieta, você vai continuar com a doença, fazendo errado, não vai estar corrigindo, nem mentalmente, nem no seu perispírito, as deformidades eletromagnéticas que geraram aquela doença no teu corpo. Então você vai passar pela doença, pode até morrer da doença, e na próxima encarnação vai ter a mesma doença, numa situação mais conflitiva e mais delicada. Já falei para vocês aqui da experiência que está na revista espírita nossa de Kardec, quando ele evocou o colega dele, de outra cidade, enquanto ele dormia, e que ele padecia de uma doença articular, que ele não sabia definir qual era, mas ele padecia. E depois que ele conversou com Kardec durante o sono, quando ele foi se despedir, ele pediu para que Kardec desse um recado para ele quando ele acordasse. Olha que interessante. A própria pessoa pedindo para levar um recado para ela mesma quando ela acordasse. E que ele não fizesse o ato equivocado que estava querendo fazer em relação à sua doença. Porque na encarnação anterior ele tinha feito a mesma coisa. E encarnou novamente com a mesma doença. Está dando para entender o que é mudança de disposição mental e emocional? Então, diante daquilo que a vida está te oferecendo, que te machuca, te fere, que te chama a atenção, ou que te propõe uma atitude de algo que você está aprendendo, porque a aprovação é desse jeito, entenda, estude, vá em busca de conhecer o que a vida está te propondo. Porque se você for preguiçoso, você vai morrer pela sua burrice, fazendo tudo errado. Entendeu bem? Quem vai sofrer com isso é você. Então eu tenho o dever, como médico, no meu consultório, como espírita, aqui dentro dessa casa, que a gente está atendendo aos outros, levar informações verdadeiras, lógicas e coerentes, para que eles mudem a disposição mental, cognitiva, do que ele conhece da doença, daquilo que está padecendo,
que ele mude a sua disposição afetiva, para que ele entenda que aquilo ali é Deus pedindo para que ele se corrija de onde ele errou. E assim ele possa trabalhar situações espirituais dele para com ele mesmo e assim superar as dificuldades e dores que a doença está causando. Ele vai ficar curado da carne? Nem sempre. Ou melhor, quase nunca. Mas ele vai suavizar, e muito, a sua doença. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu gosto de repetir. Kardec diz, pode nós, por nós mesmos, fazermos nossas preces para afastar nossas provas e expiações? Ele fala, nem tudo vai poder ser aliviado. Porque tem coisas que você tem que passar. Porém, Deus sempre leva em conta a resignação. É por isso que eu falei que para você começar a trabalhar disposição física, mental e emocional, a gente precisa começar por essa palavra resignação. Entender que diante de cada dor e sofrimento, existe um motivo justo e um fim útil. E é assim que a gente tem que entender. Porque foi o próprio Jesus mesmo que nos disse. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. O que é o reino de Deus? São as leis do governador universal. São as leis de Deus. Leis essa que está gravada na consciência de cada um de nós. Procurai primeiro as leis de Deus que estão gravadas na sua consciência, né? E a sua justiça, porque Deus dá e é equânime para cada um o que cada um merece e que tem condição de corrigir, e trabalhando essa sua atitude de ir buscar as leis de Deus, que vai trazer reforço cognitivo e mental para você, procurando entender a justiça divina. Justiça é sentimento, hein? É afetividade. E a lei maior é de justiça, amor e caridade. Não consegue se separar a justiça do amor. Eu acho interessante quando o Haroldo fala da justiça e do amor. Ele diz, justiça e amor é igual você misturar farinha, leite e ovo, justiça, amor e caridade, você mistura, bota no liquidificador e depois diz, agora separe. Ninguém consegue separar. Elas são juntas e são interligadas umas com as outras. Então, quando Jesus fala, procurai primeiro o reino de Deus, as leis deles, e sua justiça é o sentimento de que ele está fazendo o que é correto para cada um de nós, e eu entender que é correto isso para mim, tudo vos será acrescentado. Então eu tenho que trabalhar essa mudança de disposição mental e emocional das pessoas em relação às dores e sofrimentos que elas estão passando. É dever nosso. Se você não faz isso, você está negando à criatura o trabalho de cura que ele precisa fazer. Eu acho muito interessante, conversando com meus filhos hoje em dia, entende? Somente o Tiago, que é psiquiatra, ele gosta muito de usar o termo psicoeducação. Psicoeducação é isso que eu estou falando, a gente está estudando aqui agora. É uma educação mental para aquela criatura que está padecendo de um transtorno mental, que ele é psiquiatra. E diga-se passagem, todo o princípio da psicoterapia se baseia nisso. Mudança de atitude diante do sofrimento. E diga-se mais de passagem, de uma maneira mais profunda ainda. Até os esquizofrênicos hoje em dia têm trabalho de psicoterapia próprio para eles. Porque eles conseguem mudar de atitude. E é muito interessante quando você lê o livro
O livro... Espera aí que eu vou me lembrar o nome. É Entre Dois Mundos. Esse livro está de graça na internet. É do Manuel Flamengo de Miranda para o Divaldo Franco. Tem um capítulo que ele fala exclusivamente de esquizofrenia. É um capítulo maravilhoso. E ele explica que, através da esquizofrenia que a pessoa está passando, que a pessoa considera a pessoa louca, quando diz que é louco, ele acha que é louco em tudo, e não é. Ele diz que as pequenas mudanças íntimas que se consegue em um paciente esquizofrênico é de grande repercussão espiritual, tanto mental quanto do perispírito daquelas criaturas. E que a gente tem que trabalhar, e ele estimula isso, entende? No livro, para que você trabalhe diante dos pacientes que têm a esquizofrenia, mudanças íntimas no seu dia a dia. O que não é nada mais, nada menos do que você trazer disposições mentais e emocionais diferentes para aquela pessoa que está padecendo de um transtorno tão grave. Diga-se de passagem, é considerado mais grave do ponto de vista psiquiátrico. Se um paciente psiquiátrico, louco, entre aspas, consegue fazer isso, porque nós que não somos loucos, entre aspas, não conseguimos fazer. Se você for ler O Céu e o Inferno, de Kardec, a antepenúltima mensagem é de um protetor falando a respeito de o pupilo dele que estava padecendo de um retardo neuropsicomotor grave. E a mensagem que ele passa é de uma beleza e de uma sensibilidade imensa, porque ele afirma textualmente que o espírito, a essência divina, eu não estou falando perispírito, eu estou falando a essência divina, o espírito em si, essa essência, naquele paciente que tem transtorno com retardo neuropsicomotor grave, ele está inteiramente lúcido, perfeitamente consciente de tudo que está acontecendo. Ele só não consegue externar aquilo que ele está querendo. Quando ele vai externar o pensamento, a emoção que ele quer, a vontade dele, quando chega no cérebro perispiritual, não encontra a circuitaria neuronal que precisaria para poder externar aquela conduta e faz algo totalmente diferente. Em outras palavras, no sentido bastante grave para que você entenda, se ele quer dar um beijo, vai lá e dá um tapa. Mas ele quer dar um beijo. Mas o beijo para ele é dar um tapa. Ele quer fazer um carinho, termina fazendo uma agressividade. É assim que a coisa funciona. É assim que nós somos. E por que é importante fazer isso? Porque se você leva a informação, você que é espírita, e eu digo que é espírita porque você tem plena convicção que é espírita. Eu digo que é espírita porque eu creio que você estudou essa doutrina que eu estou falando aqui. Eu digo que é espírita porque eu sei que você já leu essas obras que eu estou dizendo. Porque não foi a primeira vez que eu falei isso. Então você sabe que está falando com uma pessoa que está lá com seu retardo grave e você está falando para a alma dele. Porque o vínculo seu com aquela criatura, se você quiser levar alguma educação, algum alívio para ele, é você trabalhar com essa lucidez sua, de que sua alma está falando para outra alma. Mas não foi no Espiritismo que a gente começou a aprender isso. O próprio Jung fala, quando for se relacionar com alguém, entenda que é uma alma falando para outra alma. Será que é assim que você age dentro da sua casa com seu cônjuge?
Ou você ainda está preso nas exterioridades da vida humana material, onde o personalismo é quem manda? E ele, que muitas vezes não é espírita, ou não tem o entendimento que você tem, na ignorância que vive te provoca, e você, que tem conhecimento, devolve a provocação, aceitando a briga. Quem é mais culpado? Ele que é ignorante, que não sabe o que está fazendo, ou você que sabe o que está acontecendo e continua fazendo pior ainda? E por que é que eu falo isso? Porque eu falo isso porque na vida cotidiana das pessoas é assim que elas vivem, sejam espíritas ou não, sejam católicos ou não, sejam evangélicos ou não. Vive de um rótulo de religião que não traz na sua intimidade a implementação viva de uma atitude mental diferente, de um princípio espiritual que Deus nos deu para levar e ter um relacionamento com os outros de uma maneira mais proativa, com mais empatia. Se você trabalha essa maneira de você viver e de encarar a vida, melhorando a sua atitude, isso é, indo atrás de funções e de trabalhos cognitivos mais amplos, disposição mental. Se você trabalha essa mudança de disposição emocional, do que você sente em relação aos outros, procurando entender que aquela criatura é um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, como você também é, e você vive isso, e vive com aquela pessoa pensando nesse nível, você é uma pessoa que está tendo uma atitude positiva, proativa, diante de tudo que Deus te deu para o teu progresso. Porque se você não muda essa atitude sua, nessa direção que eu estou falando, você é uma pessoa de atitude negativa, mesmo tendo conhecimento, mas ainda não trouxe o conhecimento para a sua vida íntima. Você é o que Kardec chama de espírito imperfeito, que sabe da doutrina para os outros, mas não sabe da doutrina para aplicar na sua vida íntima. De que adianta isso? Só trazer sofrimento e dor. Então é importantíssimo a gente compreender essa palavra atitude. É algo íntimo que você vai tirar de você mesmo para querer agregar algo novo às suas crenças e aos seus afetos. Se você não viver desse jeito, é uma pena, entre aspas. Porque você está sendo um espírita que está jogando fora, mais uma vez, porque nós somos trabalhadores de última hora. E vamos continuar sendo de última hora, porque estamos rasgando o nosso plano existencial de nossas provas e expiações. Mude, mas mude entendendo por que está mudando. Porque é como ele falou, a gente precisa se conscientizar disso. Que a gente precisa mudar essa nossa atitude. Para que mudando a atitude, a gente mude essa transformação moral, que é um problema íntimo de você para com você mesmo diante da vida. E assim você modifique seu comportamento. E fazendo desse jeito, você tenha conhecimento e autoridade de falar para os outros. Porque você não fala porque você conhece. Você fala porque você conhece e porque você faz na sua vida. É assim que a gente tem que entender. Porque é assim que você vai encontrar o caminho do seu progresso. Fora disso, é só ilusão que você está criando. O caminho que leva até Deus é um caminho único do bem e do amor que você precisa fazer para você e para todos os outros que estão em sua volta. Fora isso, é ilusão. Então não vem com essa de dizer, eu vou fazer só um pouquinho, eu vou fazer só parcial, eu vou fazer só com fulano, eu vou fazer só com ciclano. Isso não existe. Porque quem quer ser bom, vai ser bom aonde a vida está oferecendo a oportunidade de trabalho para ele.
É como a gente estudou um pouco ontem e a gente vai continuar quarta-feira que vem. A vigilância e a oração é um ato contínuo e ininterrupto da criatura diante de todos os fatos da vida dela. Quer ser bom? Pois seja bom em tudo. Nem venha arrumar desculpa de dizer agora eu estou cansado. Porque isso não existe diante da lei de Deus. Lá no nosso livro dos Espíritos, a lei do trabalho diz que é até o limite de nossas forças. Qual é o limite das suas forças? Você define. Você escolhe. É um problema de cada um. Mas cada um vai receber de conformidade com o trabalho que vai estar realizando. Se você for uma pessoa que tira esforço mesmo da sua parte, Deus vai te retribuir e muito, porque Ele adora os filhos que trabalham. Porque foi assim que Jesus nos mostrou. O Pai trabalha todo dia e eu trabalho também. A gente precisa entender que o trabalho nosso tem que ser contínuo e ininterrupto. E quando você começa uma coisa, deixe de ser preguiçoso, não procrastine e faça começo, meio e fim. Não fique pela metade. Porque muitos que dizem que tentaram são aqueles que não fazem de mudança íntima, com boa disposição mental e emocional. Fazem querendo algo que no fundo não estão muito animados, nem dispostos a fazerem. Por isso que fazem e não terminam, não continuam, não dão prosseguimento, não têm perseverança. E entenda que essa palavra perseverança faz parte da paciência. Tolerância, resignação e perseverança. Por isso que eu costumo dizer muito bem para todos, quer vencer as dificuldades da vida, não queira saber o que você fez na encarnação anterior. Queira só ver o que está te gerando impaciência. Porque é aí que você tem que trabalhar a paciência. E em cima dela a coragem. Para vencer as dificuldades. Se você tem paciência e coragem, vai e vence. Se você não tem, para pela metade. E às vezes nem começa. A escolha vai ser de cada um. Então, essa disposição mental e emocional da criatura em relação a algo, seja lá o que for, reflete a atitude dela, aquilo que ela tem dentro dela diante da prova, da expiação ou da missão que a vida está oferecendo. Prova, missão ou expiação que ela mesma pediu para passar quando estava no mundo espiritual. E que a espiritualidade superior, vendo a competência dela, montou um programa reencarnatório para que ela conseguisse colocar em prática aquele que ela estava tentando programar para a vida dela. É a proposta dela que ela coloca em prática no programa que eles montaram. Isso se chama plano existencial. Se você faz isso, você jamais vai se sentir vazia, triste, depressiva, sem ânimo. Porque você está tendo o sentimento de completude do seu espírito diante da vida humana que você está vivendo. A causa de vazio existencial é quando você foge do seu plano existencial. Plano existencial que você mesmo trouxe a proposta e que a espiritualidade superior, sabendo da sua competência, colocou o programa. Você pode até se sentir bem do ponto de vista humano quando você foge do seu plano existencial. Por quê? Porque a maioria de todos nós gostamos de ser preguiçosos. No começo, quando você entra na zona de acomodação, é bem bom. Zona de acomodação, vou te dar um exemplo. É você dizer que está cansado, deitar naquele sofá super macio, gostoso, com ar-condicionado ligado, barriga cheia, água do lado, você lá só repousando.
É uma maravilha no começo. Mas fica lá 1 hora, 2 horas. Fica lá 12 horas deitado. Fica lá um dia inteiro deitado. Fica lá uma semana deitado, com água, com comida, com ar-condicionado. Fica lá deitado nesse sofá super gostoso. Fica 6 meses. Fica 1 ano. No começo é bom. O ego gosta porque está fugindo da responsabilidade e está visando só a alegria momentânea. Mas o espírito está entrando em infelicidade por estar fugindo do seu plano existencial. Então que a gente procure entender bem o que é essa disposição íntima, mental, cognitiva, emocional, afetiva que você está tendo diante de você com seu cônjuge, de você com a sua família e de você com os amigos. Porque isso mostra qual é a tua conduta e a tua conduta vai mostrar como é o teu comportamento. A semana que vem a gente continua a estudar um pouco mais sobre a atitude. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. A quem obedeces? E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares os conselhos do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Pai, nos momentos de testemunho que são individuais, intransferíveis, tenhamos, Pai, a coragem da fé e que possamos, assim, nos conduzir com convicção, com fervor, mudando nossas atitudes e realizando a nossa transformação moral. Agradecemos a Ti, Pai, lá, ao nosso Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de aprendizado. E trabalhemos em prol de levarmos todo esse conhecimento para o nosso mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada
concede-nos da hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal. E assim seja. Damos graças